noite a todos. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Declaro aberta a 33ª reunião ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão. Sob a proteção de Deus e em nome do povo bueno-brandense, iniciamos nossos trabalhos. Com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura, a chamada dos vereadores. Boa noite a todos os presentes. Boa noite. Boa noite a quem nos acompanha pelo Jamba TV. Boa noite também quem vai nos acompanhar pelas mídias sociais. Chamada dos senhores vereadores. Vereador Antônio Marcos Martins, presente. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Presente. Vereador Diego Luiz Casalotti. Presente. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Presente. Vereador José Raimundo de Castro. Presente. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Presente. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Presente. Vereador Sidney Constantini. Presente. Vereadora Suelene Almeida. Presente. Ainda com a palavra, o secretário da mesa diretora, o vereador Antônio Marcos Martins, para proceder à leitura da ata da reunião anterior. Ata da 6ª reunião extraordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Bueno Brandão, Estado de Minas Gerais. Aos 20 dias do mês de setembro de 2017, às 15 horas, no recinto de sua sede, cita na Rua Pátria Zeferino, número 84, sob a presidência do vereador José Raimundo de Castro, reuniu-se extraordinariamente a Câmara Municipal de Bueno Brandão. Feita a chamada, constatou-se a presença dos vereadores Antônio Marcos Martins, Cláudia Cristina de Lima Sá, Diego Luiz Casalotti, Doroteia de Paula Amaro, José Raimundo de Castro, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Sidney Constantino e Suelene Almeida. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a reunião e, não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, o senhor presidente passou a segunda parte com a ordem do dia, compreendendo a discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 029/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia a outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, os vereadores Diego Luiz Casalotti, Sidney Constantini, Cláudia Cristina de Lima Sá, Maria Helena de Godoy Santos, Miriam Guimarães Luz, Suelene Almeida e Antônio Marcos Martins discutiram sobre o projeto. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 029/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. B. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 030/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, utilizaram a palavra as vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá e Suelene Almeida. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 030/2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. C. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 031/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, justificaram os seus votos as vereadoras Miriam Guimarães Luz, Cláudia Cristina de Lima Sá, Suelene Almeida e Doroteia de Paula Amaro, e os vereadores Sidney Constantini e Diego Luiz Casalotti. A seguir, colocado em votação, o projeto de lei número 031/2017 foi aprovado em primeiro turno por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários dos vereadores Antônio Marcos Martins e Miriam Guimarães Luz. D. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 032/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sociedade Anônima, BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e outras providências, com o parecer de todas as comissões permanentes favorável à sua aprovação. Colocado em discussão, as vereadoras Cláudia Cristina de Lima Sá e Suelene Almeida e o vereador Antônio Marcos Martins utilizaram da palavra. A seguir, colocado em votação,
o projeto de lei número 032 de 2017 foi aprovado em primeiro turno por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião, da qual, para constar, lavrou-se a presente ata, que, lida e aprovada, vai assinada pelos vereadores presentes. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bueno Brandão, aos 20 dias do mês de setembro de 2017. Todos de acordo? Sim. Ata aprovada. Leitura pelo secretário da correspondência recebida. Fóruns regionais, convite. O governador do estado de Minas Gerais, Fernando Pimentel, convida para o encontro fóruns regionais de governo por todo o estado com todos os mineiros. Data 28 de setembro de 2017, credenciamento 8 horas, abertura solene 9 horas, encerramento 17 horas. Local: Centro A Administrativo Sul de Minas, Avenida Manuel Diniz, 145, Bairro Industrial JK, Município de Varginha, Minas Gerais, Território Sul. Não havendo mais matéria a ser apreciada na primeira parte da reunião, passo para a segunda parte. Leitura pelo secretário do projeto de lei complementar número 029/2017, que modifica o dispositivo do Código Tributário do município de Bueno Brandão, que especifica. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 029/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei complementar? Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. só para a gente fazer uma recapitulação, eu vou ser sincero com vocês, né? Por ter uma sessão extraordinária no meio da semana passada, parece que os projetos ficam distantes da nossa lembrança. Quando você vota de uma reunião ordinária para outra, parece que facilita o entendimento. Você vota projetos em sessão extraordinária, parece que um pouco o entendimento foge. Só para esclarecer uma questão. As duas tabelas que estão sendo alteradas, a gente está alterando um item por tabela. Nós estamos alterando apenas o item dos anúncios em veículos, certo? Até o senhor vereador já indicar, senhor presidente. No caso, eu me refiro à atividade número 4 do artigo 257 da tabela, na verdade, deixa ser mais claro, taxa de licença para publicidade TLT. A tabela 8, e a atividade 4, anúncios em veículos 10 VRMs anuais. Certo? Então, como o mesmo projeto de lei complementar 029/2017 traz o VRM para R$ 25, no caso, quem tem o interesse na referida atividade, paga ao município R$ 250 anuais. Posterior, o mesmo projeto de lei complementar também faz alteração na tabela 9, mas somente na atividade 7, subitem 7.1. No caso, ocupação de barracas, tabuleiros, quiosques, balcões e congêneres em eventos e exposições. As outras 6 atividades desta tabela relacionada não está sofrendo alteração. Por quinquídio sem fracionamento por metro quadrado. Isso se refere principalmente aos barraqueiros que vêm nos nossos eventos, maio e agosto, nas festas do padroeiro, dos nossos padroeiros, aliás. Padroeiro, só o Senhor Bom Jesus, né? Mas por respeito, São Benedito, São Sebastião também, claro. Nesse caso é para ficar igualitário, para ter um tratamento igualitário, porque quem chegava primeiro pagava de maneira integral. Quem chegava no último ou penúltimo dia, subentende-se que são os dias de mais arrecadação, pagava fracionado. Então a pessoa ficava menos e poderia até ganhar mais. Então equivale. Agora quem quiser chegar no primeiro e chegar no último dia, vai pagar a mesma quantia. E isso é muito relacionado, muito utilizado por outros municípios que têm atividades iguais a que estamos aqui discutindo. E por último, nós estamos alterando o artigo 345.
Quando o VRM foi criado, em 2006, no Código Tributário Municipal, o valor de referência era R$10. Com as alterações do INPC, hoje ele se encontra em R$17,66. Nós estamos alterando o valor base para R$25, que se encontra aquém das cidades vizinhas. Portanto, o quê? Também para fazer uma correção nesse valor base. Agora, por exemplo, não vai ter o impacto em todo tipo de atividade. Não vai ter impacto em todo tipo de atividade, porque nós estamos alterando apenas 2 itens em 2 tabelas e o valor do VRM. Por exemplo, eu vou citar o exemplo do IPTU. No IPTU a gente calcula em cima do metro quadrado e tal. E o que o VRM impacta sobre o IPTU? Apenas no momento que você vai tirar a guia. Se eu não me engano, um VRM é a guia. O restante que é cobrança de IPTU é sobre a área que a pessoa tem. Eu vou ser sincero com vocês. Passou por nossa apreciação, mas a ideologia foi da minha pessoa e eu não escondo de ninguém. E também não tenho o porquê de esconder. A questão da alteração lá dos 500 metros até 500 metros, depois, posterior aos 500 metros, tinha o desconto de 75%, vocês lembram disso em área periférica? Foi ideologia da minha parte. E me orgulho disso e não tenho medo de retaliação por parte de quem se ensina prejudicado. Aí sim vai impactar no valor do IPTU lá na frente. Agora, é uma questão de justiça social. Isso já foi relacionado naquela oportunidade. Não cabe aqui a discussão. Não é o caso. Mas para nós termos uma analogia. Porque não podemos falar que o VRM vai sair prejudicando todo mundo nesse sentido. Não é assim que funciona. Não é assim. E mais, a verdade é uma só. Nós pegamos o serviço privado. Os aumentos do serviço privado vêm e nós temos que, desculpe o termo, nós temos que engolir. Ele só nos retira. E a população cobra tanto do serviço público. É direito da população cobrar um serviço público de qualidade. Mas como que nós vamos ter um serviço público de qualidade se nós não conseguimos também, se nós também não colaboramos para tal? Eu vou citar um exemplo aqui, que cabe muitas pessoas em Moinho Brandão. Quantas pessoas em Moinho Brandão, por exemplo, que são residentes aqui há anos, possuem veículos de valores distintos e pagam imposto para outro município e vai reclamar do nosso serviço público? Esse fato que eu estou relacionando, a lei federal não permite, é que falta fiscalização. Infelizmente, os responsáveis pela fiscalização não têm como fiscalizar. Talvez com o futuro monitoramento isso venha a ser extinguido, talvez. É um exemplo. Então, também, como que nós podemos reclamar um serviço público de qualidade se nós não queremos colaborar? Ora, o senhor prefeito, o senhor vice-prefeito, nós vereadores vamos tirar do bolso para bancar as pessoas? Não, cada um tem que bancar o seu serviço. Nós pagamos o serviço privado, nós temos também que pagar pelo serviço público. Nós temos que parar com tais demagogias, hipocrisias e assim por diante. Vamos ser realistas. O que não podemos aceitar é o que acontece principalmente no governo federal. Nós pagamos impostos e eles são corruptos. Agora, até onde eu sei, até onde eu lembre, gestores públicos municipais, principalmente em Moinho Brandão, se foram, eu não sei. Mas até agora ninguém conseguiu provar nada. Então, nós temos que parar de ser hipócritas. Nós temos que pagar os nossos impostos, são deveres. Aí sim nós podemos cobrar os nossos direitos. E fica aqui um recado para quem age de maneira diferente. Em Moinho Brandão tem algumas pessoas que assim, apontam o dedo para o gestor público, mas se escondem quando é para fazer o seu dever, cumprir o seu dever. A verdade é essa. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Levissá. Eu fui a favor do projeto de lei complementar 029 e votei a favor, né? Tem alteração, como ele já explicou, o vereador Antônio Marcos,
na tabela 8 e na tabela 9, no item 4 e no item 7. Mais uma vez que, aumentando o valor aí de R$10 para R$20, R$25, tudo que se trata referente ao valor de referência municipal está aumentando sim, está alterando os valores sim. E aqui no parágrafo 2º, o valor do VRM é de R$25 por unidade, ficando o Poder Executivo autorizado a atualizar monetariamente o VRM através de decreto, sempre que entender conveniente, com base no índice INPC do IBGE ou outro que vier a substituir oportunamente. Analisando, né, depois com cuidado, revendo de novo o projeto, por esse parágrafo 2º aqui, eu vou votar contra. Por quê? Como é por decreto, amanhã ou depois, se ele quiser aumentar o valor para R$50 no VRM, ele pode, porque nós estamos autorizando ele a fazer isso. Entendeu? Então eu não posso votar a favor. Eu fui a favor na primeira votação, aí analisando direitinho, não que eu sou contra, eu acho que tem sim atualizar os valores, só que uma vez que nós estamos autorizando, amanhã ou depois, se ele quiser aumentar para 50 VRM, R$50 o VRM, ele pode, porque nós estamos autorizando o prefeito a fazer isso. Então, eu sou contra nesse sentido. Porque nós já pagamos impostos demais e não podemos ser sacrificados. Porque já está prevendo aumento para tudo. Tudo que é relacionado ao VRM na prefeitura, valor de referência municipal, tudo vai ter esse aumento sim, porque nós estamos aumentando o valor por R$25. De 10, né, que antes era 10, e passando para R$25. Então, por isso, por essa posição, eu sou contra. Me permite uma parte, senhor vereador, só um instante? O valor de referência municipal no ato da sua criação era de R$10. Hoje ele se encontra em R$17,66. Então a gente não pode usar os R$10 como analogia. A gente tem que usar R$17,66. Concordo com Vossa Senhoria da redação. E já tem um projeto de lei pronto que eu pedi para a doutora Neva para fazer a correção. No entanto, isso é uma mera correção, mas eu vou fazer a correção num projeto de lei posterior a essa votação. Já está pronto na mesa dela, estou esperando para ser numerado. Por quê? A Constituição Federal não permite aumento de impostos por decreto. Haja vista recentemente o aumento dos combustíveis que foi questionado na Justiça. Não se aguardou os 90 dias, conforme a Constituição, e também tem que ser por lei específica, não se pode ser por decreto. Mas essa questão será sanada por decreto, por um projeto de lei que a doutora Neves já deixou pronto na mesa ao meu pedido. Depois vou colocar na apreciação dos demais vereadores assim que a gente votar. Concordo com Vossa Senhoria nesse sentido, mas é uma questão, uma mera formalidade. Sabe por quê? Pelo seguinte, vejamos, isso já é um texto que vem de 2006 e não teve alteração até lá, teve só a correção do NPC. Então, porventura, eu encontro, sou o gestor público ou aquela pessoa é a gestora pública e ela se encontra com defasagem nas suas receitas, vão aumentar por decreto. O VRM já não teria feito, de 2006 até 2017, são 11 anos. E quantas situações em 11 anos nós já não passamos? Então, concordo com a sua preocupação, realmente ela é pertinente, mas não tem a chance de ocorrer nesse sentido. E podem ficar tranquilos. A doutora Neiva, a nossa assessora jurídica, está aqui como testemunha. Se encontra, já está pronto o projeto de lei em sua mesa para terminarmos de votar essa questão, para também alternarmos a redação desse artigo 345. E vale ressaltar que ele já vem de 2006,
nesses mesmos moldes de redação. Com a palavra, vereador Sidney Constantino. Boa noite, senhores e senhoras vereadores, componente da mesa, público presente, senhor Fernando Costa. Eu votei a favor desse projeto na primeira reunião e vou votar novamente a favor dessa segunda. Por exemplo, vou ler um trecho aqui. Assim pertence alterar o valor do VRM, que foi fixado originalmente em R$10, e com as devidas autorizações monetárias, hoje se encontra fixado em R$17,66. Ou seja, diante do contexto econômico do país, com um valor aquisitivo muito abaixo do que quando foi estipulado em 2006. Observando também as cidades vizinhas, por exemplo, de Inconfidente, que é um valor de R$ 42,20, Ouro Fino, R$ 57,50, Monte Sião, R$ 81,08, fora as outras cidades, Socorro aí do lado, Munhoz e Borda, todas estão atrás deles. Então eu acho que por isso a gente tem que fazer essa votação aumentando isso aí. Eu acho que nada mais justo que cobrar R$25, né? Senão a prefeitura fica sem recurso para fazer as coisas. E o povo para cobrar é muito bom, mas só que na hora de tirar, enfiar a mão no bolso deles, o bolso deles não tem, a calça deles é sem bolso. Então eu também voto a favor, né? Sou a favor e meus parabéns com o projeto desse nível. Muito obrigado. Bom, ninguém mais querendo falar sobre o projeto? Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei complementar número 029/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei complementar número 029/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima de Sá. Não. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Abster. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei complementar número 029/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 025/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 025/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Não havendo quem queira falar sobre o projeto de lei número 025/2017, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 025/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 025/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 026/2017, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 026/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só colocando, né? É um projeto de lei, né, que autoriza a abertura de crédito suplementar, no caso, para contratação de uma empresa para prestar serviço de reoferenciamento, né, uma empresa especializada para a prestação do serviço de revisão do cadastro municipal e planta genérica de valores. Em primeiro turno também, eu votei contra, porque não é a empresa. Eu sei da importância de estar fazendo esse estudo, né, de georreferenciamento
referente aos loteamentos novos, os loteamentos que já existem. Então, é uma renovação do cadastro imobiliário. Eu sei da importância e tudo, mas o que eu disse, eu coloquei na primeira reunião, que isso daqui pode, sim, no futuro, impactar no aumento aí do IPTU, que vai ser feito um estudo, não que essa empresa é um projeto que está aumentando o IPTU, mas no futuro, sim, eu acredito que venha, assim, a impactar nos tributos, aumento dos tributos. Então, eu votei contra no primeiro turno e estou continuando com minha votação também, contra. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 026/2017, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 026/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Não. Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Mato. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Abstenho. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 026 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis, 1 voto contrário e 1 abstenção. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 029/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BDMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, em segundo turno, projeto de lei número 029/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Senhor presidente? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. É um projeto, né, que nós estamos autorizando o município a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, o BDMG, né, a operação de crédito. Veio um ofício para o município que ele foi habilitado para contrair essa operação de crédito, né, que está habilitado. Foi feito um estudo, depois até o senhor presidente tiver o tempo de carência de cada, é bom também expor aí. Então, é um valor de R$320 mil, e esse valor é destinado para a aquisição de máquinas e equipamentos. Então, eu sei da importância, né, para a infraestrutura, a compra de mais um caminhão, tendo em vista aí que nossa zona rural é extensa, então precisa de maquinário, precisa dos caminhões e está assim, bem deficitário nessa área. Então, meu voto é a favor, né, de estar comprando, né, esse veículo. Então, é importante e meu voto é a favor. Por isso eu voto a favor. Eu gostaria que a vice-presidente e vereadora Suelene Almeida assumisse os trabalhos, para eu já pudesse fazer a referência desses projetos. Boa noite aos colegas vereadores. Boa noite. Boa noite a todos presentes. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Obrigado pelo espaço. Como a vereadora Cláudia Cristina de Sá sugeriu que eu anunciasse aqui as carências e os prazos, mas eu já vou aproveitar, já vou fazer meu comentário a respeito do projeto 029, o 30, o 31 e o 32. Eu votei a favor dos 4 projetos, vou continuar votando a favor e dizer o seguinte: eles se tratam de empréstimo junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais. Isso acontece através de via digital. E nem sempre isso acontece. Isso acontece de vez em quando, porque o edital depende de política governamental e do Banco
do PDMG, que é um banco estatal, né, que depende da sua disponibilidade de recurso. Hoje o edital foi liberado, né, edital de habilitação 2017, linhas de financiamento PDMG cidades. Regras gerais, objetivo, regulamento, processo de habilitação, o qual o município foi habilitado. As condições gerais de linha de crédito, né, o banco está dispondo de 300 milhões para o estado de Minas Gerais. Então, os municípios que chegarem na frente, eles vão estar conseguindo alguns valores aí, desde que esteja com as suas documentação em dia. Quanto à dificuldade de tudo isso, e até hoje eu estava conversando com o vereador Antônio Marcos, e conversei com o senhor prefeito também, é que tudo é muito rápido, né? O edital, ele foi liberado para inscrição e consulta no dia 11 de agosto. A habilitação do município saiu no dia 18 de agosto. O protocolo da lei autorizativa, a qual nós estamos autorizando, que tem que estar protocolado até dia 29 de setembro, sexta-feira. Por isso, a audição ordinária no meio da semana, senão nós perderíamos o prazo, né? Ainda bem com a justificativa do senhor prefeito, dizendo que se o município também está habilitado junto aos ministérios da cidade, dos quais tem uma taxa de juros menor que a do PMG. Se acaso for também credenciado lá, for habilitado junto aos ministérios da cidade, na própria lei que ele estaria mandando para cá, ele estaria revogando a lei esta que nós autorizamos junto ao PDMG. As condições de habilitação, né? Para habilitação proposta, enquadramento do objetivo a ser financiado, inexistência de pendências em projetos anteriores, está tudo ok. Tanto é que os financiamentos da audiência pública, agora há pouco, foi apresentado pelo Francisco, né, que está sendo quitado os valores fixos e também os juros e as correções. Quanto ao enquadramento, até já tive conversado com o senhor Francisco, estamos aí para ser votado a LOAS, né? Ainda não é LOAS, né? Porque não se tornou lei ainda. É o orçamento que está aí para a gente votar, né? Ela só vai se tornar LOAS depois que nós votarmos a lei, votarmos o projeto, aí ele se torna lei. E lá está o enquadramento, porque as duas seguiram junto. O orçamento veio, eles estavam fazendo o orçamento, previram no orçamento uma linha de crédito, da qual está lá no orçamento que o PDMG não tem. Um exemplo, está lá R$400 mil para estradas vicinais, que seria a previsão para a estrada de socorro. Infelizmente, no PDMG, não tem linha de crédito para asfaltamento de estradas vicinais. Então, esse valor, nós aprovando aqui, ele vai ser regularizado lá no anexo do orçamento para essa linha de crédito aqui. Talvez lá no BNDES, às vezes tem linha de crédito para esta finalidade. Quanto ao projeto 029, ele tem 48 meses para pagar e uma carência de 6 meses. O projeto 030, ele tem uma carência de 72 meses. Ele vai ser pago em 72 meses e uma carência de 12 meses. Essa carência é o quê? Só vai começar a pagar depois de 12 meses se você pegou o dinheiro emprestado, né? Aí você começa a pagar em 72 parcelas. O projeto 031 tem uma carência de 12 meses e vai ser pago em 60 parcelas. E o projeto 032 tem uma carência de 12 meses e vai ser pago em 48 meses. Nós vimos aí na audiência pública que o município, na gestão passada, tinha feito lá 450 da rodoviária, mas 450 dos caminhões, 600 da rodoviária, e depois tinha liberado 1 milhão e o município acabou utilizando em faixa de 690, vamos arredondar para 700. Então daria 1.750.000. E o município está pagando em dia, né? Com aquela inflação de 10%, 8%, 10%, hoje com a inflação de menos de 2% abaixo da meta,
Eu acho que esse valor de 1.950 não tem nada exorbitante perante o que já aconteceu no passado. Por isso, meu voto é a favor. Eu acho que se nós não formos corrermos a essas linhas de crédito e atrás de emendas e tal, depender só do fundo de participação e dos rendimentos aqui do município, nosso município não caminha, não segue. Eles sempre vão estar defasados, né? A gente vê os municípios vizinhos crescendo, Munhoz cresce, Confidentes cresce. Mas aí a gente vê pelo projeto anterior, existe, né? Em Confidentes, cada terreno que se tem uma propriedade na frente e tem outra no fundo, são 2 IPTUs. Se o prédio tem 2 andares, é 2 IPTU. Se o prédio tem 5 andares, são 5 IPTUs. Bueno Brandão, infelizmente, não acontece isso. Aí depois, por que em Confidentes cresce? Ué, tem recurso. Por que Munhoz cresce? Tem recurso. Por que Bueno Brandão cresce? Não tem recurso. Né? Como até no passado a gente dizia, nós precisamos, né? Vamos lá na mãe, a mãe ajuda, né? A prefeitura tinha nome de mãe, né? No passado, não era assim, né? Vamos lá na mãe, a mãe ajuda nós. Né? Só que, infelizmente, uma hora a mãe não dá conta de ajudar todo mundo, né? Então a gente tem que tomar cuidado nas leis que vêm e tentar resolver e ajudar o nosso município. Muito obrigado pelo espaço. Peço ao vereador que reassuma os seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 029/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 029/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Dorothéia Paula Mar. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 029/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 030/2017, que autoriza o município de Bueno Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A. BDMG operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 030/2017. Algum vereador gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Sim, presidente. Com a palavra a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Esse projeto de lei de número 030 se trata de uma operação de crédito, né, no valor de R$200 mil, e esse recurso vai ser utilizado, né, para propiciar, né, na justificativa, fala, na compra de um caminhão, né, uma esteira, para fazer a triagem dos resíduos sólidos. No caso, montar-se uma reciclagem do lixo. Há um mês atrás eu fiz uma indicação, né, quem nos acompanha lembra, que era para se montar, né, ter um galpão para estar fazendo a separação desse lixo, né, montar-se essa reciclagem, né, gerando aí emprego e renda para o município. E a importância de estar preservando o meio ambiente, a gente tem que ter essa preocupação. Nosso município, ele paga, né, através do consórcio municipal, ele paga uma taxa todo mês, que me lembro o consórcio que é da... esqueci. É o que a gente faz, vários municípios que participam do consórcio, e nosso município também entra como consórcio de reciclagem do lixo, resíduos sólidos. E então já paga, né, esse rateio já contribui, e vai chegar um tempo que o nosso município tem que montar essa reciclagem. Então é importante de estar comprando, sim, esse caminhão, né, com a esteira, para estar dando andamento desde já, né, trabalhar nesse sentido, de gerar renda, emprego para o nosso município e também estar ajudando aí no meio ambiente. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 030/2017, está encerrada a discussão. Em votação, em segundo turno, o projeto de lei número 030/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim.
Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Marca. Sim. Vereador José Raimundo de Castro, sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. Projeto de lei número 030/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 031/2017, que autoriza o município de Brandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BTMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão em segundo turno, o projeto de lei número 031/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto de lei? Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Só fazendo a justificativa e também para quem não veio, né, no primeiro turno, só para estar colocando a parte do que se trata. Esse outro, né, é a contratação, né, a operação de crédito no valor no montante de 950 mil, e esse recurso vai ser utilizado, só um minutinho aqui na justificativa. Então vai ser feito promover a revitalização da Praça Vigílio de Melo Franco, né? Vai dar uma revitalizada nessa praça. Também a implantação de braços de luz equipados com lâmpadas de LED. Então vai ser trocado as lâmpadas, né, de vapor de sódio por lâmpadas de LED, que é mais econômica. Sistema de iluminação pública também vai fazer aí todas as entradas e saídas de Bueno, até onde foi feito o calçamento, o asfalto, vai ser feita a extensão de iluminação pública. Então, né, continuação. Então é isso. Então, são várias coisas que necessitam, né? E por isso também sou a favor. E esse valor de 950 mil é um valor assim que, se não for utilizado esse valor todo de 950 mil, ele pode fazer ampliação de meta e ser utilizado em outro setor também, né? Então é importante, sim, e também votei a favor, né? Continuo votando a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei. Com a palavra, vereador Diego Luiz Casalotti. Desculpa, eu não observei. Boa noite a todos. Boa noite. Eu também fui favorável, né, no primeiro turno, continuo favorável no segundo, porque assim, né, esses 950 mil, né, de empréstimo que está sendo feito, se a gente não aprovar ele agora, até esse projeto retornar para a gente só no meio do ano que vem, e se a gente aprovar agora também, ele só pode começar a ser executado a partir de 1º de janeiro de 2018. Então, né, vou confiar assim no Executivo Municipal e que nem a vereadora Cláudia Cristina Lima de Sá disse agora há pouco, fica assim na questão dele. Se ele achar que caso, né, não tenha, for de risco comprometendo a prefeitura, eu tenho certeza que ele não vai estar fazendo isso aí, não vai colocar todo mundo em maus lençóis. Mas se caso tiver, né, mas no caso, vai estar podendo, né, tentar melhorar as duas praças novas que estão sendo criadas, a revitalização da praça, como é que chama mesmo? Virgílio Melo de Franco, e a saída da cidade, porque a cidade, para ter carro, tem que ter, né, as suas chegadas todo em dia bonitinho, senão vira vilarejo, né, do nosso município. Então, continuo favorável. Só uma parte, vereador Diego. Com certeza. Acabei achando por ali. Então, quando fala que vai fazer extensão de iluminação assim, nas saídas, né, saída do bairro Junco, na rua Cruz de Cedro até o seu final, magiando também o novo loteamento popular, que vai ser feita a extensão de iluminação, e vejo também que no futuro, né, lógico que com a segurança que vem novos policiais para o nosso município, também pode ser colocado já a iluminação, ela inibe, né, também no caso de
daí dos bandidos, né? E tendo a iluminação, no futuro pode ter sido colocado câmeras nas saídas. Então, isso contribui também para a nossa segurança. E é importante, sim, de estar fazendo a extensão de iluminação. E por isso, meu voto é a favor. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 031/2017, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, o projeto de lei número 031/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Não. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Não. Vereador Sidney Constantino. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 031/2017 foi aprovado em segundo turno por 7 votos favoráveis e 2 votos contrários. Leitura pelo secretário do projeto de lei número 032/2017, que autoriza o município de Bourbandão a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S.A., BTMG, operações de crédito com outorga de garantia e da outras providências. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Em discussão em segundo turno, projeto de lei número 032/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este projeto de lei? Sim, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Eu votei a favor dessa operação de crédito no valor de R$500 mil. Até fiz o questionamento aos senhores vereadores na mesa, porque se trata da construção de um galpão de 900 metros na Rua Maranhão, em substituição ao antigo galpão que existia no local que pegou fogo. Aí, o que eu questionei, eu lembro que no contrato, na cláusula, tinha uma questão que era de responsabilidade da empresa estar fazendo a reforma. A reconstrução do galpão era de responsabilidade no caso, quem fez, alugou o galpão. Aí, em conversa com o senhor prefeito, ele disse que a empresa entrou em falência, que isso daí mesmo movendo uma ação contra a empresa, né, mesmo se eles não tiverem nada no nome, fica bem difícil e isso vai ser prolongado para muitos anos. E o município nosso, você vê, o único galpão que tinha para estar alugando ali, para trazer empresas, o único galpão que tem é o galpão na Rua Maranhão, né? Se no futuro ele conseguir uma empresa para ir para cá, não tem nem onde, né, alocar o pessoal, a empresa. Então, eu vejo a importância, sim, mas a minha preocupação era essa, em que pé que estava na justiça, porque tinha essa cláusula dizendo que era de responsabilidade da empresa estar reformando esse galpão, que a prefeitura nem poderia estar colocando nada lá, nem máquina, nem pessoal para estar reformando aquilo lá. Mas aí, pela informação que foi passada, é que essa empresa tinha entrado em falência. Então, eu vejo que é por bom motivo e então por isso eu votei a favor. Vou passar a palavra para a vereadora Suelene Almeida e depois eu vou prosseguir. Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Só para corrigir, colega vereadora, a prefeitura não aluga, né? A prefeitura cede o galpão para quem vem, né, para a cidade para montar fábrica. Então, só para esclarecer. Com a palavra. Já está esclarecido? Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Antônio Marcos Martins. 029, 320 mil, 030, 200 mil, o 031, 950 mil e o 032, 500 mil. Fui questionado principalmente pelo 031 e 032. A pessoa me perguntou, como você vota a favor de 3 projetos? Vota favoráveis a 3 projetos e você vota desfavorável em um dos projetos, sendo que trata do mesmo assunto. A minha resposta foi muito simples. Máquinas, por exemplo, sexta-feira, só tinha um caminhão trabalhando na área rural. O outro caminhão estava na área urbana e os demais se encontram em situação calamitosa quebrados. O caminhão velho com peça nova continua o caminhão velho. O município
Isso já foi uma colocação da minha parte, mas apenas uma opinião. Lá no início do ano deveria, na minha opinião, não que o gestor público deve acompanhar, porque ele que é o gestor público do executivo, não eu. Deveria ter feito o quê? Coloca em leilão e compra 1 ou 2 caminhões, melhor 2 ou 3 novos trabalhando que 4 ou 5 parados. Infelizmente é difícil dizer, mas é o que nós encontramos em 2017. Os R$200 mil, o caminhão para reciclagem, a população vai ter que fazer a sua parte. Nós vamos ter que melhorar o nosso envolvimento com o lixo. Onde eu quero chegar no nosso envolvimento? Nós não temos que só produzir lixo e o executivo municipal, a gestão pública, dar o fim para ele. Nós vamos ter que fazer a coleta seletiva em casa, o município fazer a sua colheita, vai pegar esse lixo que cada um vai ter que selecionar em casa, a zona urbana e zona rural, e vai levar para o CIDAS, Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Ambiental Sustentável, cuja unidade é em Ouro Fino. Ou seja, esse lixo que nós vamos levar separado para lá, o lixo que é reciclável, papel, plástico, vidro e assim por diante, material eletrônico, o município vai ter o seu retorno. O que não é lixo reciclável, o município vai ter que arcar. Mas a população vai ter que fazer a sua parte. E depois, lá no final da reunião, eu quero fazer uma reclamação para todos e depois eu quero achar outro meio de comunicação para reclamar um pouco mais, porque só aqui não é o suficiente. Então, a aquisição desse caminhão para a coleta seletiva desse lixo. Já passou da hora. O 032, R$500 mil. A justificativa fala do galpão, mas o projeto em si, no texto do projeto, se nós olharmos, não tem menção nenhuma em qual prédio público que possa ser empregado esses R$500 mil. Pode ser para a construção do galpão, reforma do departamento da unidade de saúde, o departamento atendimento, pode ser melhoria no departamento de educação, pode ser melhoria naquela escola que era uma escola e está lá um prédio, parte sendo usada, parte não. Então não existe essa relação. O município amanhã ele pode contrair, pegar esse empréstimo e colocar em qualquer outro prédio público que tenha necessidade, claro. Então a justificativa, ela trouxe o galpão como justificativa, mas o que vale para o BDMG é o texto da lei em si. Construção, reforma ou ampliação de prédio público. Até me questionar da forma que eu expus semana passada, ficaria apenas agendado para a construção daquele galpão. Falei para a pessoa, não. Foi apenas um modo a ser utilizado. No entanto, o projeto não se refere a tal prédio público. E por que eu votei contra os 950 mil? Primeiro, reforma da Praça Virgílio. Reforma da Praça Virgílio. A reforma, nós não temos que reformar a Praça Virgílio, nós temos que melhorar a Praça Virgílio. Eu, pelo menos, quando eu comecei a ter um pouco mais de visão para o serviço público, quando passei no concurso público de 2008, porque até então eu tratava o serviço público como nada, só criticava e não participava, e isso é um erro de qualquer brasileiro, ou da maioria dos brasileiros, para não ser generalizado. Depois que eu comecei a ter mais visão, um faz, o outro quebra. Já coloquei isso aqui, expus isso aqui publicamente em reuniões. Em outras reuniões. Hoje nós temos como melhorar a Praça Virgílio de Melo Franco com um recurso próprio. O único espaço acessível que nós temos em Moinhos Brandão hoje, o único, se tiver outro, vocês me lembram. Espaço público acessível é a Praça Virgílio de Melo Franco. É o único. Se nós retrocedermos nesse sentido, vai empenhar-se receita pública e teremos um desajuste no atendimento à pessoa, principalmente a pessoa com deficiência. Moinhos Brandão é tão carente e os municípios brasileiros são tão carentes no tratamento da pessoa com deficiência. Então, eu já expus aqui, eu não quero que quebre a praça, eu quero que construa na praça. Construa-se muretas, façam-se jardins, protejam as poucas áreas que sobraram, regula-se o trânsito e assim por diante. Questão também, eu fiz o levantamento das nossas lâmpadas. Realmente, precisa trocar. Estou aqui, mas pera, você concorda com a troca das lâmpadas, mas vota contra o projeto? É porque não fica tão caro assim. Precisamos fazer praças? Precisamos. Mas precisamos melhorar as que temos.
Então está aqui no justificativo. O caminhão basculante é mais do que necessário. Se nós cobramos tanto estradas de boa qualidade ou de média qualidade do executivo, nós também temos que fazer a nossa parte. Coleta seletiva de lixo. O executivo faz a sua parte, o legislativo faz a sua parte, a população vai ter que fazer a sua parte. E nisso eu estou envolvido também, porque antes de ser vereador, sou um cidadão bonebrandense. Sou cidadão brasileiro. E os R$500 mil é reforma de prédio público. E façam um montante, vai dar o mesmo valor que eu votei na legislatura anterior. R$1 milhão, 450 mil para compra, aquisição de 2 caminhões e 600 mil para a construção do terminal rodoviário. R$1 milhão e 50 mil. Façam uma somatória, mesma situação. Não estou aqui abrindo mão de votar lá na frente um outro projeto de empréstimo. Depende da minha concepção do que é aquilo que eu acho que é necessário ao município ou não. Mas hoje, na minha visão, o necessário são os 2 caminhões e a reforma de prédio público. Essa é a minha colocação. A pessoa lá no final ela compreendeu, não entendi o porquê. Mas eu votei, principalmente não contra o projeto, pela questão da reforma da praça, porque como se apontava, eu sou totalmente contra. Sou totalmente contra. Não estou aqui falando, nem afirmando que o executivo vai fazer da maneira. Até o vereador José Raimundo de Castro também já interviu junto com a minha pessoa nesse sentido. Nós já tivemos uma conversa, até com um certo tom mais elevado sobre isso, com todo respeito, é claro. Você elevar o tom de uma conversa não é falta de respeito, porque em certo momento precisa. Mas eu não estou aqui afirmando, espero que o executivo não o faça. Espero que não, que mantenha e melhore o que tem. Por isso que eu votei contrário. Os 3 sim e esse contrário não. Deixei para abordar no último, porque se trata de empréstimo, operação de crédito interno. Então, está aqui a minha exposição e espero que tenha sido bem claro a todos que nos acompanham pelos vários meios de comunicação. Com a palavra, a vereadora Miriam Guimarães Lúcia. Boa noite a todos. Eu também votei contra nesse projeto de lei 031/2017. Também, assim, eu concordo com o colega vereador ali que acabou de falar. Não sou contra melhorar a praça, mas fazer tudo de novo e quebrar e tudo mais, eu sou contra, porque eu acho que tem outras coisas mais importantes para fazer. Inclusive, eu não sei se eu posso fazer um comentário aqui sobre... Eu fiquei com muita dó. Dia 9 de janeiro, se não estiver enganada, eu fiz um pedido para o prefeito sobre o kit protetor solar para os funcionários. E os funcionários que trabalham no sol, né, que fica à exposição do sol. E eu vi a foto no Facebook, todo mundo pode ver que eles lá pintando a praça, tudo lindo, maravilhoso. Mas aquele sol de arder, gente. Uma judiação sem proteção nenhuma. Vamos saber ao projeto. Aí no final você pede a palavra. Então, depois eu continuo. Obrigada. Tá certo? Agora vamos ao projeto. Depois você pede a palavra no final e você faz a sua colocação. Tá bom? Senhor presidente, queria uma parte, pode ser? Que eu já fiz a minha colocação. Nessa revitalização da praça, não é que vai reformar a praça de novo, a gente tem que melhorar o que tem, não destruir como foi destruída a nossa praça antiga. Pode ser colocado também um estudo de fazer banheiros, porque eu acho que até o vereador já fez o pedido de fazer banheiros ali na praça. É uma economia, né, para o município de estar andando aqueles banheiros químicos que são nojentos também. Então, é uma opção de estar esse recurso. Né, será bem-vindo e pode ser construído banheiros lá na praça, né, estudar uma maneira de construir esses banheiros também. É só isso, obrigada. Eu só queria a vereadora Sueli Almeida tomasse posição aqui na presidência para que eu possa falar a respeito dessa praça. Passo a palavra ao vereador José Raimundo de Castro. Obrigado. Só concluindo, né, os 4 projetos tratam-se do mesmo assunto. Eu fiz a justificativa lá no começo, mas aí surgiu o assunto da praça e eu gostaria de fazer mais uma observação. A praça, realmente houve muita discussão, já houve audiência pública,
foi aprovada aqui a audiência pública nesta praça, na administração passada, não foi concluído o que foi aprovado aqui também. Existem tartarugas que não foram colocadas lá na praça, como estava, os postinhos, né, foi colocado da maneira que estava. Teve algumas coisas que naquela audiência pública não foram concretizadas até agora. Realmente existe aquela crítica pelos postinhos e tal. Tomou-se a iniciativa de retirar aqueles postinhos, fez a sinalização. Discutimos até com o vereador Antônio Márcio a respeito das placas, vai ter que ser melhorada aquelas placas. Até foi colocado já em outras oportunidades, qual a diferença de uma placa? Se nós for em Ouro Fino, tiver uma praça, estiver lá escrito exclusivamente para moradores, nós não vamos entrar. Por que Bueno Brandão, quem não mora na praça, vai entrar com a placa escrita lá daquela forma? Se você vai ali no bar na esquina do Bar Central, está lá uma placa de pare. Em Ouro Fino a gente pare. Por que em Bueno Brandão pare é diferente de Ouro Fino, que não precisa parar? Então tem que seguir a orientação da legislação. O que se fez na praça? Fez-se a faixa amarela do trânsito. Hoje, passei agora à tarde, vindo a pé para a reunião, está lá, os carros se estacionavam em cima da faixa amarela, proibido de estacionar. Não é? Então, é uma dificuldade. Até falei com o senhor prefeito, Silvio, ele disse que é o seguinte, que está difícil, né? Um quer uma coisa, outro quer outra e tal. Sugeri para ele, vamos fazer uma audiência pública, tá certo? O que a maioria da população decidiu que será feito na praça. Né? Apresenta-se um projeto, apresenta-se uma ideia, vem, se discute e faz. Porque senão vai ficar essa eterna polêmica. Destruiu a praça era assim, um faz, outro de mancha e tal. Então, vamos decidir, pôr um ponto final nisso. Né? Também concordo que não tem que quebrar. Né? Eu já fiz sugestão no passado, na audiência pública, de quando foi colocado os postinhos aqui, eu sugeri que fizesse canteiros de flor. E do outro lado da praça, nesse próprio canteiro, você fazia um banco. Plantava-se a flor em cima, numa árvore, ela fazia sombra para o banco, que delimitava as ruas para os carros. Não foi acatada a minha sugestão. Não concordei com os postinhos e os postinhos foram para lá. Né? E saiu. Então, sugiro a nós, vereadores, nós 9 aqui, né, componentes desta Casa de Leis, e mais com o prefeito, que a gente promova essa audiência pública para definir o que deve ser feito nessa praça. Né, que eu acho que aí é o que a maioria decidir, está decidido, e isso é democrático. Né? Apresenta-se uma ideia e faz-se um projeto com as ideias que mais cabeça pensando junto, eu acho que o resultado é melhor. Seria isso. Concede uma parte? Pois não, Boa noite a todos, boa noite à mesa diretora. A minha opinião, eu acho que a praça tinha que ter a rua separada da praça, porque ali é um calçadão, mistura a rua com praça. Essa é a minha opinião. Eu acho que deveria analisar bem, ter a rua, não com postinho, não com flor dividindo, mas ter a rua igual era antigamente. Porque assim vai dar direito ao povo estar andando na praça e o carro embaixo. Eu acho, na minha opinião, igual o senhor Marcos falou, acessibilidade precisa sim para a pessoa deficiente, mas aí não é só pelos deficientes, é pela população que mora ali na praça e para deixar a praça mais bonita, porque do jeito que está aquela praça ali, não é só, como se diz, harmonizar por flor, por árvores, tem que mudar o estilo da praça também. Muito obrigada. Sim, no caso, eu discordo, eu concordo da maneira que está, porque a praça, para mim, ela é praça. Praça não se tem carro. Não, mas... Aí é rua, aí ali se tornou uma praça de um calçadão. Então você vai dar acesso só aos moradores. Agora não tem aquele negócio de você ficar, como você faz os bares ali e tal, põe as mesinhas, família com criança, carro passando, isso é perigoso. Não, então, agora, você libera o trânsito para moradores. Eu acho que está bem declarado lá isso, entendeu? Não está prejudicando os moradores, não está prejudicando o comércio, né? Ele está apenas, tem que só que seguir a orientação da lei, né? O que determina a lei de trânsito, né?
Me permite uma parte? Com certeza. Temos sentido proibido, proibido retornar, proibido virar à esquerda, proibido virar à direita, proibido estacionar, proibido parar e estacionar, estacionamento de no máximo 10 minutos. Olha quantas restrições que o Código de Trânsito Brasileiro nos traz. Quando se tem uma via de sentido único, por algum motivo há. Agora, qual é o motivo? Eu gostaria que alguém me explicasse. Qual é o motivo que eu, não morador, tenho que passar com o meu veículo automotivo na Praça Virgílio Melo Franco? Porque o morador justifica. Ele é morador. Ele tem o direito de ir e vir naquele local porque lá ele reside. Agora, o porquê que eu tenho que pegar a minha motocicleta, o meu veículo automotor de mais rodas e passar na Praça Virgílio Melo Franco? O que justifica? Então, agora a Prefeitura vai ter que liberar para eu subir a rua Capitão Eduardo Carneiro. Então, eu acho que essa discussão nossa, ela já está perdida. Ali é muito simples de resolver o problema. É muito simples. Quantas vias nesse país de cidades brasileiras que tem restrições ao trânsito nas cidades brasileiras e outras cidades de outros países? O trânsito também é feito de restrições, a nossa vida é feita de restrições. Outra questão, o veículo não é nada sem o pedestre, sem o motorista. O que vale o veículo sem o condutor? Ou seja, nós hoje valorizamos mais o veículo que a pessoa. Para e pensa, quando nós estamos à frente na condução do veículo, nós temos um comportamento. Quando nós somos pedestres, nós temos outro. Aí a gente quer o direito. Mas quando eu sou condutor do veículo, eu esqueço o meu dever, que é respeitar quem está a pé. Quando eu era professor de legislação de trânsito, eu perguntava para os meus alunos: todo pedestre é um condutor? Ou todo condutor é um pedestre? Qual a diferença de eu chegar na Praça Virgílio Melo Franco, na parte que não é calçadão, descer pela rua Barão de Campo Místico até acessar a Prefeito Domingos de Franco? O que tem de errado nisso? O porquê que se reúnem as meninas no final de semana, eu tenho que exibir o meu veículo para as meninas? Vamos ser sinceros, a verdade é essa. O porquê que nós temos que ser diferentes? Nós temos que crescer como sociedade. E eu falei com um morador da praça esses dias, ele falou que tinha que ouvir os moradores. Falei, cada um vai defender o seu umbigo. Falei, fui sincero com ele, não carrego hipocrisia nos meus ombros de maneira nenhuma, nem no meu discurso. Vamos parar e pensar um pouco. O senhor prefeito, o executivo municipal tem que chegar e bater o martelo. É assim que vai funcionar. Tenha consonância com a polícia militar, vai lá e fiscalize. Pronto. Você de uma parte? A palavra é dele. Está encerrando bem rapidinho, que já meu tempo está terminando, senão não concluo minha ideia. Não, mas eu quis dizer assim, para deixar mais bonita a praça, ter a divisão da rua com a praça. Não é que eu estou falando para os carros circular, porque ali não vai ser praça de circulação de carro. Mas, no meu modo de ver, na minha opinião, para a praça ficar mais bonita do jeito que é hoje, eu acho que tem que ter a divisória da rua com a praça. Não é que eu quero que entre carro lá, assim. Muito obrigada. Então, só justificando aqui, encerrando, que meu tempo já vai apitar lá, mas dá um minutinho aí, um segundinho. É o seguinte, nós aprovamos aí a contratação do arquiteto, tá certo? Com certeza, esse projeto vai ser trabalhado por arquiteto. Quem sou eu para discutir com o arquiteto, né? Vamos esperar ele apresentar essa proposta. E também no projeto é a revitalização da Praça Virgílio Melo Franco, criação de mais 2 praças, tá certo? Que é a Praça de São Benedito, atrás da Igreja de São Benedito, e lá em cima, perto do Parque Brigagão.
E também, desde que está direcionado às praças, ele pode ser investido em melhoria nas praças Silvério Manso, lá da rodoviária, como também da Praça Coronel Bueno, como pode ser lá do Jardim Estância aí do Mineral, não é isso? Então, já que é direcionado às praças, esses recursos podem ser utilizados para isso, né? Então, e também, quanto à praça, a iluminação das extensões das entradas da cidade, do perímetro urbano, e também das trocas das lâmpadas por lâmpada LED, não é isso? Que a cidade vai ficar mais clara, é uma reivindicação inclusive da segurança pública, né, que melhora a claridade da cidade. Por esse motivo, eu voto a favor. E tenho certeza que, se não gastar os 900, o resto vai ficar sem gastar, como aconteceu na gestão passada. Pegou 1 milhão, utilizou 700, 300 está lá sem ser usado. Eu tenho certeza que o nosso prefeito, com a responsabilidade que tem com o município, ele não vai ser imprudente nesse sentido. Peço ao vereador que reassuma os seus trabalhos. Não havendo mais quem queira falar sobre o projeto de lei número 032/2017, está encerrada a discussão. Em votação em segundo turno, projeto de lei número 032/2017. Vereador Antônio Marcos Martins. Sim. Vereadora Cláudia Cristina de Lima Sá. Sim. Vereador Diego Luiz Casalotti. Sim. Vereadora Doroteia de Paula Amaro. Sim. Vereador José Raimundo de Castro. Sim. Vereadora Maria Helena de Godoy Santos. Sim. Vereadora Miriam Guimarães Luz. Sim. Vereador Sidney Constantini. Sim. Vereadora Suelene Almeida. Sim. O projeto de lei número 032/2017 foi aprovado em segundo turno por 9 votos favoráveis. Informo aos senhores vereadores que, tendo em vista o disposto do artigo 234 do Regimento Interno, o projeto de lei complementar número 029/2017 e os projetos de lei números 025/2017, 026/2017, 029/2017, 030/2017 e 031/2017 e o 032/2017, ora aprovados em segundo turno, serão apreciados também em redação final nesta mesma reunião. Então, suspendo os trabalhos por 10 minutos, a fim de que a Comissão de Legislação, Justiça e Redação apresente os devidos pareceres de redação final dos referidos projetos. Os senhores vereadores dispensam os 10 minutos? Sim. 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 Então, reabertos os trabalhos, solicito ao presidente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação a gentileza de apresentar os pareceres de redação final do projeto de lei complementar número 029/2017 e os pareceres de redação final dos projetos de lei números 025/2017, 026/2017, 029/2017, 030/2017, 031/2017 e 032/2017. Leitura pelo secretário do parecer de redação final dos projetos de lei complementar número 029/2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 029/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei complementar número 029/2017, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 025/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor.
Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017. Senhores vereadores, dispenso a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 026/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017. Senhores vereadores, dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 029/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017. Senhores vereadores, dispenso a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre esse projeto, sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 030/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 031/2017. Os senhores vereadores dispensam a leitura? Sim. Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 031/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto 031/2017, está encerrada a discussão. Em votação, parecer de redação final do projeto de lei número 031/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Leitura pelo secretário do parecer de redação final do projeto de lei número 032/2017. Senhores vereadores, dispenso a leitura? Em discussão, parecer de redação final do projeto de lei número 032/2017. Algum vereador ou vereadora gostaria de falar sobre este parecer? Não havendo quem queira falar sobre o parecer de redação final do projeto número 032/2017, está encerrada a discussão. Em votação, o parecer de redação final do projeto de lei número 032/2017. Quem for favorável à sua aprovação, permaneça como se encontra. Quem for contrário, queira levantar-se, por favor. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereadora Miriam Guimarães Lúcio. Como eu estava falando, né? Desculpa que eu não sabia que eu não poderia falar. Mas assim, deveríamos, né? Principalmente o executivo, pensar melhor nos funcionários, né? Público lá que trabalha, que está exposto ao sol, esse sol quente. Como lá na praça tem, quem quiser ver, tá no Facebook, eles pintando a praça, tá ficando bom, né? Mas tem que ter um olhar especial para esses funcionários que ficam expostos ao sol, e porque é deles que aparece o serviço. Então, eu fiz o pedido em janeiro, né? Como não foi acatado ainda, para estar vendo esses protetores solares, uniforme, chapéu, alguma coisa para proteger. Então, meu pedido, vou reforçar meu pedido, né, para ver isso com carinho, para esses funcionários que ficam expostos ao sol, tanto os motoristas de máquinas, que trabalham em serviço braçal, ter um olhar especial para eles e
e ver o lado deles também, porque é deles que aparece todo o serviço aí, né, na público. Só isso, obrigada. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Cláudia Cristina de Missão. Gostaria de fazer o uso da palavra em relação a algumas reclamações, até mesmo de funcionários que me procurou, e envolvendo a infraestrutura e também a garagem. Então, vocês podem ver que todos votaram a favor, autorizando aqui a operação de crédito, abertura de crédito suplementar para comprar 2 veículos, um para o gabinete e o outro para o departamento aqui de obras. Veja bem, a minha reclamação, e não só minha, mas de quem acompanha e está acompanhando aí, nós que fiscaliza tudo, é de ter mais carinho e atenção com os veículos. Tá tudo quebrado, diz que está tudo quebrado, mas a partir do momento que teve o concurso e esses novos que estão trabalhando na infraestrutura, eles não têm o maior cuidado. Não tem o maior cuidado. Então tem que ter um pulso firme, sim. Pelo que eu estou observando, as reclamações que está tendo, então tá assim, ninguém não tem a pessoa ali para estar um pulso firme, para estar. Um exemplo que eu estou dizendo, que aconteceu essa semana, se fazer um requerimento aqui na quarta e na quinta-feira, na parte da tarde, o pessoal estava trabalhando, fazendo calçamento lá nos Piquiras, naquela pedra 16. A máquina deu problema, a máquina estava trabalhando lá, não conseguiram colocar a máquina na garagem, aí usou-se a Kombi para ajudar a empurrar a Kombi, o veículo, para colocar dentro da garagem. O motor aqueceu, não o motor, né? O radiador aqueceu tanto que acabou queimando. Veja bem o prejuízo. Então é prejuízo em cima de prejuízo. Agora, vocês todos estão acompanhando, vêm observando esses dias, uns 15 dias para trás, os 2 calceteiros que nós temos, tá, né, para baixo acima dirigindo o caminhão, aquele veículo branco que é a Saveiro, né, não sei se Saveiro, Estradinha, dirigindo para baixo para cima. Então, eles são calceteiros, não sei qual dos dois pegou a máquina, bateu a frente da máquina, quebrou, né, a lâmpadas. Então, são vários prejuízos. Eu estou citando esses exemplos, mas tem outros também que eu sei, e nem por isso que eu estou falando, estou cobrando, mas que tem uma atenção ali, vocês, na mesa de jogo, que puxa a orelha mesmo, porque gente, a gente está comprando, o município está comprando peça, comprando novos veículos. Não adianta nada se amanhã ou depois estoura tudo. Pessoas que estão dirigindo maquinário, caminhão, que não tem experiência para tal. Então, foi concursado para um serviço e está executando outro serviço. Então, tem que ver com o chefe o que está acontecendo. Outro exemplo também, na garagem. Foi burlado, né? Por exemplo, a pessoa trabalhou, por exemplo, 6 horas, marcou lá um relógio 2 horas a mais. Então, se não tiver uma fiscalização em cima disso daí, é difícil. E tudo, o gasto, o prejuízo, cai tudo em cima do município. Tudo em cima do município. Esse tempo atrás, né, eu tenho até a data marcada direitinho, posso estar passando depois. A máquina estava trabalhando numa encruzilhada perto da Ponte Nova. Né, o responsável pelo maquinário estava junto lá. Na época era o Alan que estava trabalhando na máquina. Chegou a passar em cima do Fusca. O cara que estava lá junto machucou muito. Então, teve que pagar. Quem pagou esse prejuízo para consertar o carro? Uns tempo atrás, vocês sabem tudo que eu estou falando. Bateu-se a ambulância perto de Jacutinga. O carro estava sem seguro. Esse prejuízo para quem? Para os cofres públicos. Então, se não tem uma fiscalização, o chefe tem um pulso firme, isso tudo é gasto. Tudo é gasto. Então, vocês sabem tudo que eu estou falando. Todos sabem o que eu estou falando. E às vezes
fica tudo quieto, ninguém diz falar nada, mas o prejuízo é lá embaixo. Quem está pagando a conta? Eu posso citar eles outras irregularidades. Então, a gente, como vereador, a gente tem que fiscalizar, sim, e está chamando a atenção, sim, dos responsáveis. Porque, às vezes, o executivo, o prefeito não está ali no momento, o vice não está ali no momento. Então, os funcionários fazem o que querem. Está fazendo o que quer, não tem ninguém para estar no pulso firme ali. Então, tem que, sim, estar acompanhando e puxar na orelha mesmo. Se teve um ato que nem esse, quem que quebrou, quem que amassou, o responsável que vai pagar. Então, a minha reclamação é isso, que realmente que tem uma fiscalização em cima disso daí e que o chefe tenha um pulso mais firme em cima disso daí, porque é muito prejuízo. Nós estamos autorizando para comprar caminhão, maquinário, comprando veículos novos aí para obra, para o gabinete. E não adianta nada se não tiver o cuidado, amanhã ou depois está tudo quebrado e amassado. Então fica aí a minha indignação e tome mais cuidado, mais zelo com o patrimônio público. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Dona Déia de Paula Amaro. Eu queria fazer um pedido também ao senhor, para pedir para o chefe da estrada, ali perto, na Boa Vista dos Vicentes, que emenda a terra com as pedras lá que colocaram um tempo atrás lá. Porque vai passar ônibus, perua de escola, os outros carros, quando passa de que sai da pedra para ir para a terra, dá aquele soco. Então, antes que quebre outros carros da prefeitura ou carro de particular, assim, porque eu moro lá perto, eu sei que quando vai passar da estrada de terra para entrar, você conhece, Luiz, frente à pousada do Paulo ali, a pizzaria, a antiga pizzaria. Então, que tome uma providência, quanto mais rápido, porque ali precisa arrumar. Eu não sei se é pedra ou terra que tem que pôr lá, pedir para ele dar uma olhada lá para nós. Com certeza será comunicado. Obrigada, viu? Com a palavra, a vereadora Suelene Almeida. Para conscientizar, né, a população mais uma vez, né, que eu tenho, né, ouvido muito e também muita denúncia, e eu também vejo. Gente, lixo é lixo, né? Entulho é outra coisa. A gente vê tanto nas gaiolas das zonas rurais como nas calçadas aqui na cidade, aparelhos eletrônicos, fogão, sofá. Então, tem que saber separar o lixo do lixo e entulho do entulho. Boa noite. Senhor presidente, Com a palavra, vereador Antônio Marcos Martins. quero ser breve, porque todo mundo já está esgotado, né? A reunião foi bastante longa, a apreciação não é diferente. Sobre o assunto da vereadora Suelene, naquele momento que eu falei que ia fazer uma reclamação, concordo plenamente com a colocação dela e preciso fazer um adendo. A população, principalmente a população rural, parte dela reclama que as lixeiras, não que eu concorde com o recolhimento de lixeira. Para mim tinha que ser caçamba, o caminhão vai lá, recolhe a caçamba, leva uma vazia, traz outra cheia, para não ter contato com o lixo. Mas por hora o que temos? Elas ficam cheias. A população tem razão em reclamar? Tem. Muita razão em reclamar. Mas, se olharmos, a população também tem responsabilidade no assunto. Onde eu quero chegar? O lixo que vai ser acomodado na lixeira, temos até o Código de Posturas que trata do assunto, ele tem que ser devidamente embalado. Agora, algumas pessoas chegam na mesquinhez, eu vou usar um termo bem pesado aqui, mas a verdade é essa, não tem outro termo para, eu não encontro outro termo. Chega com um balde ou um saco ou e despeja o lixo dentro da lixeira. Onde eu quero chegar? O servidor público que levaria 10, 15 minutos para fazer o recolhimento daquele lixo, ele leva 1 hora. 40 minutos, 50 minutos. A que ponto que nós chegamos? A população tem que ter a consciência que coloque o lixo embalado, totalmente fechado. Se não couber numa unidade, coloque em 2 unidades, em 3 unidades. Chega lá apenas a pessoa, recolhe o
aquelas unidades e está limpa aquela lixeira. Ora, o que essas pessoas pensam? E não vamos longe. A prefeitura fez a melhoria, por exemplo, vejam só, o asfaltamento na saída para Munhoz até a divisa com o perímetro urbano. Olhem a lateral da mata, que situação de lixo. Vou dar um recado bem direto para essas pessoas. Deixa o lixo jogado no seu quarto, na sua cozinha, então. Ué, o ambiente público é de todos, inclusive meu. Cadê a consciência das pessoas? Aposto que quando passam imagens na televisão, todos ficam incrédulos por aquilo que vê, mas nós estamos fazendo o mesmo. A maioria está fazendo, a minoria, não sei, está fazendo o mesmo. Então tem que ter respeito com o servidor público não é escravo. Um dia eu escutei uma conversa, mas ele recebe para isso. Vamos fazer o seguinte então, eu pago o dia de serviço para a pessoa que fala esse tipo de situação, eu pago o dia para ele. O servidor pode ficar na casa, ou bate o pão na prefeitura, vai recolher lixo em outro local. E eu pago o dia para a pessoa que fala assim, vai lá e fica e trabalha ele um dia no lixo, recolhendo daquela maneira triste, porca, que submete o servidor público. Ah, ele não dá conta de recolher o lixo na lixeira mesmo, porque o lixo fica solto? Ora, gente, população boembrandense, não vamos nos espelhar nos piores exemplos. Nós temos que dar os melhores exemplos. Isso recai muito pelo que a vereadora Suelene Almeida falou. Vou falar isso em outra mídia depois, com certeza que tenha mais alcance, que não é todo mundo que acompanha a reunião ou as reuniões da Câmara Municipal. O ser humano, em vez de progredir, está regredindo. É vergonhoso para um município igual nós, que não tem 11 mil habitantes. E o pai e a mãe que faz isso, o filho não vai quebrar o ciclo. Vai continuar na mesma. E sobre o que a vereadora Cláudia Cristina Lima Sá falou, se for tudo verdade que ela falou, ela está coberta de razão. Nós temos que apurar, ou procurar saber sobre o assunto. Mas fica aqui um recado. Isso não vem de hoje também. Infelizmente não. Haja vista, por exemplo, o maquinário mais pesado, o maquinário mais leve, os veículos mais leves. Tem toda a razão em colocar a pauta. Temos que fiscalizar. A questão, por exemplo, da ambulância. Realmente estava sem o seguro. Uma questão talvez protocolar, uma questão de vencimento. Houve o acidente, qualquer um de nós está sujeito. Estava seu seguro. Agora, essa questão, por exemplo, do maquinário, realmente. Só que tem muita discussão. Um motorista, por exemplo. O motorista ele tem que ser concursado. Realmente, a legislação fala concursado, mas a partir do momento que a pessoa é habilitada e não pode dirigir o veículo também, tem que olhar para o outro lado. Obrigado, boa noite a todos. Opa, fica à vontade, senhora Sobre o que vereadora. a Cláudia falou, desculpa. O rapaz que passou o Fusca, o cara do Fusca estava bêbado. Ele até ruim pra ele. O rapaz do Fusca, porque ele estava bêbado. Não, ele vai mais a massa, ele dá ruim pra ele. Estava bêbado. Só, não sei se pode na parte, mas Não, da minha parte, tudo bem. a senhora Maria Helena, a pessoa que você está referindo que estava bêbada, ela não estava dirigindo. Ela não estava dirigindo. Ele estava junto, mas a pessoa que estava dirigindo era outra pessoa. E o carro estava parado e a máquina veio em cima. Pode ser outro caso. Não sei também, Entendeu? com certeza é. E essa questão do que eu estou falando, que foi empurrado com a Kombi, lá na garagem, você pode verificar as câmeras, porque lá tem câmeras de segurança, na quarta e quinta, no período da tarde. Aí você vai provar. Certo? Então, só uma observação, uma discussão, nada, mas eu acho que se houve o acidente, com certeza, como foi feito no boletim de ocorrência. Isso compete à justiça apurar, não é isso, né? Quanto à garagem disso, eu coloquei que eu acho que foi um grande passo dessa administração é colocar câmeras de segurança, tá certo? Está sendo filmado, está lá para ver quem quiser ver, não é isso? Né?
Então, eu acho que aí a gente ficar aqui nesse, né? Não vamos chegar a lugar nenhum, né? Mas com certeza é nossa função fiscalizarmos, com certeza. E foi muito bem colocado pelo vereador, que não é de agora, isso nos mandatos passados era a mesma, né? Nós estamos sabendo aí, funcionários novos estão quebrando carro todo dia. Esses dias emprestaram de um departamento para o outro, e o cara, antes de sair para a viagem, quebrou o carro. Então, tem que tomar cuidado. Só que eles têm que tomar cuidado, porque eles estão em estágio probatório. Não é isso? Vai ser feito um relatório, eles não vão ser efetivados sem esse estágio probatório. Então, tudo isso está sendo anotado na carteirinha dele, na ficha deles lá, na hora de efetivar, tudo isso vai ser analisado. Com a palavra, o vereador Sidney Constantino. Só queria avisar sobre o festival sertanejo, né, que vai ter na praça, sexta e sábado, é o troféu Tio Milton, né, para comparecer lá e prestigiar. E também a festa do idoso que começa quinta-feira e vai até domingo, entendeu? Então, prestigiar e avisar o amigo, ou qualquer parente que tiver, o gente que queira vir para cá, vai estar bonito, entendeu? Então, de quinta em diante, a praça vai estar animada lá, por causa da festa do idoso. Convidar um pouco que vem, na sexta-feira tem a Maria Alexandre, no sábado tem os incríveis, e fora as outras bandas e outros shows que vai ter, entendeu? Então, é animado, esse povo da idade minha, por exemplo, aqui para lá, conhece bem os incríveis. Antigamente era um conjunto famoso, hoje não tem tanta fama, mas a maioria conhece. Então, eu acho que o povo vai estar animado, né? Vai ter, como a Cláudia falou, fazer o banheiro na praça é boa coisa. Vai ter banheiro químico ali, vai ter tudo, segurança, então vai estar bem animado, certamente. Então, convidar o povo para prestigiar, né? Então, só isso. Muito obrigado. Uma parte, por favor, para finalizar o que a colega vereadora Cláudia falou. Faz sentido, sim. Na garagem ficam muitos motoristas concursados e outros que não é habilitado para aquela área, que está em desvio de função, realmente está dirigindo. Isso qualquer um pode ver, né? Quando é uma cidade pequena, quando estou indo para algum lugar. Então, ficam motoristas concursados, parados na garagem, enquanto outros que não são para aquela, não sei qual o termo que eu usaria, para aquela são desvio de função, né? Dirigindo. Então, entre os motoristas também há muita revolta por causa disso também. Só concluindo, no caso da colocação do vereador Sidney, vamos aproveitar aí os internautas da TV, trazidos do Fernando, fazer um convite à população, então, né, que vem curtir a Semana do Idoso e o Festival Sertanejo, que começa aí na próxima quinta-feira. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a reunião.